Cristo, sino, herói, república, veja a confusão. Eu tô aqui sempre evocando a arte como essa ferramenta humana de simbolizar a existência, de se conectar com o invisível, de antecipar maneiras de ver, pensar e sentir o mundo. E tem uma maneira que é mais tangível, talvez, do que essa conversa abstrata poética que eu fico aqui alimentando, que é a arte no momento de registrar a história, personagens históricos, fatos históricos. E eu me lembrei de falar sobre isso porque essa semana, 21 de abril, é feriado nacional de Tiradentes, e Tiradentes é uma dessas figuras históricas que a arte olhou e retratou com cuidado. Joaquim José da Silva Xavier nasceu em 1746 na fazenda do Pombal, que pertencia à capitania de Minas Gerais. Ele fez alguns trabalhos bem diversos, ele foi minerador, por exemplo, e foi dentista, e é daí que vem o apelido Tiradentes. Tiradentes foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, que foi uma conspiração separatista que foi delatada aos portugueses antes de acontecer, e ele foi o único líder que foi condenado à morte. A partir daqui, acho importante avisar que se você é uma pessoa que se impressiona fácil, e eu tô avisando porque eu me impressiono fácil e eu gostaria de ser avisada, eu não seguiria assistindo, porque o tema é sensível mesmo, vai ter umas imagens aí. Porque é isso, a gente vai olhar para as maneiras como Tiradentes foi retratado na arte, a começar por essa pintura de Pedro Américo, pintor acadêmico brasileiro que retratou Tiradentes suplicado em 1893. Ele está com o corpo em pedaços em um cenário que parece o cadafalso de uma forca, e essa pintura foi reproduzida em diversos livros de história, e por isso a gente vai olhar com cuidado para ela, com todos os ícones e símbolos que vêm acompanhadas coladas à figura do Tiradentes. O poder das imagens, né? Ao centro, a cabeça de Tiradentes está sobre um pano branco, o seu cabelo, barba e bigode são avermelhados, os olhos estão para baixo. Do lado da cabeça, uma imagem de Jesus crucificado e a corda e as algemas que simbolizam o enforcamento. Abaixo da cabeça está o tronco com o tórax para cima, que pode ter como referência o Cristo na Pietà de Michelangelo, ou o sepultamento de Cristo de Caravaggio, ou a morte de Marat de Jacques-Louis David. Do lado esquerdo tem um pé com a planta do pé à mostra, e do lado direito um pano azul, técnica de planejamento assim caprichada. Em primeiro plano, a perna com uma estaca de madeira atravessando a carne e uma corda amarrada acima da coxa, forte essa parte. No fundo da pintura tem casas brancas com telhados marrons, montanhas e um céu azul. Essa paisagem do fundo pode lembrar Minas Gerais, mas Tiradentes foi enforcado no Rio de Janeiro. Essa pintura foi feita em um contexto da recém-proclamada República, que precisava de ícones nacionais, mas aqui o corpo tá dilacerado, a revolta deu errado e a República também pode dar. Será que Pedro Américo tinha aí uma vontade de criticar essa República? Outro símbolo forte é essa cruz com Jesus Cristo ao lado de Tiradentes. Ele é um mártir e também é um personagem cristão, em um país cristão. A Adriana Varejão fez uma releitura desse Tiradentes de Pedro Américo, que tá na exposição na Pinacoteca, que eu fiz vídeo. O título que a Adriana Varejão deu para essa obra é Estudo sobre Tiradentes de Pedro Américo, reflexo de sonhos no sonho de outro espelho, e ela é originalmente uma instalação com 21 pinturas, na qual a artista cortou um manequim como as partes do corpo de Tiradentes no quadro, e ela dispôs em um cômodo junto de espelhos. Ela fotografou as imagens refletidas, pintou cada uma delas e expôs em um cômodo na Bienal de São Paulo, no lugar onde ficavam os espelhos. Falando em Bienal de São Paulo, na Bienal do ano passado, que eu também fiz vídeo, quem não assistiu, e quem assistiu talvez lembre que na entrada, assim, logo subindo a rampa, tinha um sino grande, uma imagem de um sino, e que é o sino da Capela do Padre Faria, em Ouro Preto, e que diz a história que em 21 de abril de 1792 foi o único da colônia a ecoar em aberta desobediência à ordem oficial que proibia homenagens ao inimigo da coroa. Foi um toque de lamento pela execução de Tiradentes. E aí como vão sendo construídos esses símbolos que guiam aí a nossa sociedade, a nossa noção de país, de Estado, essa ficção aí de Brasil. Como a gente já viu com a proclamação da República, o Tiradentes vira um herói nacional, ele é tratado como um ícone. E aí, em 1960, na abertura de Brasília, eles colocam esse sino junto de uma cruz de Cristo, onde foi realizada a primeira missa
do Brasil, né? Brasil cristão, e aí na inauguração toca o sino, Cristo, sino, herói, república. Veja a confusão. De qualquer forma, esse sino, ele lembra momentos sombrios da história do nosso país e a necessidade da gente se opor a eles, como diz no texto da Bienal de São Paulo, com ideias, corpos e cantos. A outra obra sobre Tiradentes que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é esse painelzão de Portinari, feito em 1948. O painel retrata várias cenas, é uma narrativa. A história começa com os conjurados conspirando e as mulheres acorrentadas que simbolizam a nação brasileira sob o jugo da metrópole. O primeiro à esquerda é Tiradentes, representado com o uniforme de alferes da 6ª Companhia do Regimento de Dragões de Vila Rica. Ele tá sem barba e sem bigode, cabelos presos e tem as mãos na altura da cintura segurando uma corrente grossa. O da direita é José Álvares Maciel lendo um livro que segura a altura do rosto. A segunda cena representa a leitura da sentença condenatória dos conjurados. Ao centro, Tiradentes com bigode, barba e cabelos compridos está com os braços cruzados, face direita iluminada e esquerda sombria, a cabeça 3/4 voltada para a direita na direção de um grupo, encabeçado pelo desembargador Francisco Luiz Alves da Rocha, representado pela primeira figura do grupo, quase de costas, de casaca e segurando nas mãos o papel onde ele lê a sentença do tribunal. A terceira cena representa o enforcamento de Tiradentes no campo de São Domingos em 21 de abril de 1792. O corpo de Tiradentes aparece pendurado na forca e à sua volta um regimento militar formando um triângulo. Ao fundo, a multidão assiste ao enforcamento e na frente um grupo de pessoas em pé, vestido de trajes da nobreza da época também. À direita desse grupo, 2 mulheres ajoelhadas de frente, uma chorando com as mãos no rosto e cabelos caídos para frente, e a outra parece consolá-la. Na quarta cena, ao centro, o corpo esquartejado de Tiradentes preso por corda grossa a um poste. À volta tem representações de figuras do povo com rostos expressivos alternados em zonas de luz e sombra. Na quinta cena, em meio à paisagem montanhosa de Minas Gerais, 4 postes dispostos em diagonal têm o corpo do mártir pregado no alto. A sexta cena representa a emancipação da nação brasileira através de um grupo de mulheres levantando correntes rebentadas. À esquerda do centro da cena, um poste alto sobre o qual há um nicho com a cabeça de Tiradentes. Na extrema direita da composição, um grupo de mulheres em pé e de frente tem cabeças representadas à semelhança da personificação da liberdade. É isso, é a importância de olhar para a história e entender como as imagens constroem o imaginário de um povo. Vocês viram nesse exemplo como a figura de Tiradentes é evocada e retratada nessas diversas representações aí de obras de arte, e assim a gente vai exercitando o nosso espírito crítico. Aliás, me lembrei agora de um vídeo que eu fiz sobre a Susan Sontag e o poder das imagens. Vou deixar aqui quem quiser assistir. Bem, bom feriado, 21 de abril, que também é aí, talvez, carnaval. Beijo, meus amores. Até logo.